A porta da casa familiar em Lisboa bateu com um estrondo que ecoou pela rua estreita do Bairro Alto, e Miguel, com apenas 25 anos, encontrou-se na calçada fria da noite, segurando uma mala improvisada com roupas amassadas e um coração despedaçado. Seus pais, conservadores devotos da tradição católica portuguesa, haviam descoberto uma foto dele beijando outro homem em seu telefone, e em um acesso de fúria misturada com lágrimas, o pai gritara que ele era uma vergonha para a família Oliveira, expulsando-o como se fosse um estranho. Miguel, tremendo sob a luz fraca dos postes, não chorou ali. Em vez disso, uma raiva surda nasceu em seu peito, prometendo a si mesmo que um dia eles pagariam pelo abandono, não com violência, mas com uma presença inescapável que os forçaria a confrontar sua própria intolerância. Naquela noite, Miguel vagou pelas ruas empedradas, o som dos fados distantes misturando-se ao caos em sua mente. Ele ligou para Tiago, seu namorado secreto há 2 anos, um arquiteto de 27 anos que trabalhava em um escritório modesto no Chiado. Tiago atendeu no primeiro toque, sua voz cálida cortando o desespero. Onde estás? Vou-te buscar agora. Eles se encontraram em uma praça vazia, onde Miguel desabou nos braços dele, relatando o horror da revelação forçada. Tiago, com seus olhos castanhos profundos e mãos firmes, ouviu tudo em silêncio, mas internamente lutava contra sua própria covardia. Ele ainda não havia contado à sua família sobre sua orientação, temendo o mesmo destino. Vamos superar isso juntos, murmurou Tiago, mas Miguel sentiu a hesitação, primeiro fissura na confiança que os unia. No dia seguinte, Miguel se instalou temporariamente no pequeno apartamento de Tiago, um estúdio apertado com vista para o Tejo. A cidade, com sua beleza melancólica, parecia agora um labirinto de julgamentos. Miguel, formado em engenharia civil, perdeu o emprego na construtora familiar quando o pai espalhou a notícia entre os contatos, rotulando-o como instável. O desemprego forçado o obrigou a aceitar trabalhos freelance precários, projetando reformas para vizinhos indiferentes. Enquanto isso, Tiago continuava sua rotina, mas as noites eram marcadas por discussões sussurradas sobre o futuro. Por que não contamos à minha família também? Sugeria Miguel, ansiando por igualdade na vulnerabilidade. Tiago desviava. Não é o momento certo. Meus pais são idosos, conservadores. Poderia matá-los. Essa relutância plantava sementes de dúvida em Miguel, que se perguntava se o amor deles era forte o suficiente para resistir à pressão social. Semanas se passaram, e Miguel, impulsionado por uma determinação feroz, começou a planejar sua vingança sutil. Ele descobriu que o terreno ao lado da casa dos pais estava à venda, uma faixa estreita de terra que outrora pertencia à família, mas fora vendida anos antes. Com economias escassas e um empréstimo arriscado que Tiago ajudou a obter, Miguel comprou o lote. Estás louco? Exclamou Tiago ao saber. Isso só vai piorar as coisas. Mas Miguel via nisso uma forma de reconquista. Construir uma casa ali seria uma declaração permanente de sua existência, forçando os pais a vê-lo todos os dias sem poder ignorá-lo. Tiago, dividido entre admiração e medo, concordou em ajudar com o projeto arquitetônico, mas internamente questionava se essa obsessão não destruiria o relacionamento deles. Enquanto as fundações eram cavadas, os pais de Miguel observavam da janela, o pai com raiva contida e a mãe com um misto de culpa e tristeza. Eles não falavam com ele, mas os vizinhos comentavam: o filho dos Oliveira voltou, mas como um fantasma. Miguel trabalhava incansavelmente, supervisionando operários que cochichavam sobre o rapaz gay que desafia a família. Cada tijolo colocado era uma vitória amarga, um lembrete de sua resiliência. Tiago visitava o canteiro à noite, trazendo comida e apoio, mas as conversas tornavam-se tensas. E se isso nos separar? Perguntou Tiago uma vez, sob as estrelas. Miguel, com os olhos endurecidos, respondeu: se não aguentares, então talvez não sejamos feitos um para o outro. Essa resposta cortante revelou a profundidade do trauma de Miguel, transformando-o de um jovem otimista em alguém endurecido pela rejeição. A construção avançava, e com ela, as pressões sociais intensificavam. Amigos da família dos pais começaram a boicotar Miguel, espalhando rumores em cafés locais sobre sua vida pecaminosa. Em uma igreja próxima, o padre mencionou em um sermão a ameaça à família tradicional, olhando diretamente para os Oliveira. Miguel sentia o peso disso tudo, mas em vez de recuar, usava como combustível. Tiago, por sua vez, enfrentava dilemas internos. Sua firma de arquitetura recebia olhares estranhos quando clientes descobriam sua ligação com Miguel. Preciso proteger minha carreira, confessou Tiago em uma discussão acalorada. Miguel, ferido, retrucou: e eu? Quem me protege? Essa troca expôs as fissuras crescentes, onde o amor competia com o medo do ostracismo. À medida que a casa tomava forma, uma estrutura moderna contrastando com a arquitetura tradicional da vizinhança, Miguel refletia sobre suas escolhas. Ele se via em um espelho rachado, o homem que amava Tiago profundamente, mas cuja dor o tornava implacável. Tiago, com sua paciência esgotando, começava a questionar se valia a pena arriscar tudo por alguém tão consumido pela vingança.
No entanto, em momentos de calmaria, eles se reconectavam, compartilhando sonhos de uma vida livre de julgamentos. Mas o alto preço da lealdade pairava, ameaçando romper o frágil equilíbrio. A tensão social em Lisboa, com suas leis progressistas contrastando com tradições arraigadas, espelhava o conflito interno de Miguel, progresso versus passado. E assim, o primeiro capítulo dessa saga se desenrolava, com cada decisão carregando o peso de consequências imprevisíveis. A casa ao lado erguia-se agora como uma sentinela silenciosa, suas paredes brancas refletindo o sol de Lisboa e projetando sombras longas sobre o jardim dos pais de Miguel. No dia da mudança, ele carregou caixas sozinho, ignorando os olhares dos vizinhos e o carro dos pais estacionado na garagem adjacente. Tiago chegou mais tarde, ajudando a arrumar móveis, mas sua expressão carregava uma nuvem. Na véspera, seus próprios pais haviam questionado por que ele passava tanto tempo com aquele rapaz problemático. Miguel, sentindo a distância crescente, confrontou-o: vais-me deixar por causa deles? Tiago negou, mas a semente da dúvida germinava, transformando seu relacionamento em um campo minado de inseguranças. Os dias seguintes trouxeram confrontos inevitáveis. O pai de Miguel, Sr. Oliveira, um comerciante aposentado de temperamento explosivo, bateu na porta nova uma manhã, exigindo que Miguel vendesse o terreno de volta. Isto é uma provocação, berrou ele, o rosto vermelho de fúria. Miguel, do outro lado da porta entreaberta, respondeu calmamente: é a minha casa agora. Vocês me expulsaram da vossa. A mãe, Sr. Oliveira, observava da janela, lágrimas nos olhos, mas não interveio, presa entre o amor maternal e as crenças rígidas. Esse encontro marcou o início de uma guerra fria. Os pais evitavam sair ao mesmo tempo que Miguel, mas ele os via através das janelas, um lembrete constante de sua presença indesejada. Tiago, lutando com sua própria identidade, começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, escondido de sua família. Lá, ele ouvia histórias semelhantes à de Miguel, o que o fortalecia, mas também o fazia questionar sua hesitação. Por que não assumes? Perguntou um amigo do grupo. Tiago pensava em Miguel, cuja coragem o inspirava e aterrorizava ao mesmo tempo. Em casa, as noites eram marcadas por silêncios pesados. Miguel mergulhava em projetos freelance, construindo uma carreira independente, enquanto Tiago debatia internamente o custo de revelar sua verdade. Uma noite, após uma discussão sobre compromisso, Tiago confessou: tenho medo de perder tudo como tu perdeste. Miguel, tocado mas frustrado, retrucou: perder o quê? Uma vida de mentiras. Essa troca aprofundou o abismo emocional entre eles. A pressão social escalava. Vizinhos organizaram uma petição para manter a harmonia do bairro, alegando que a presença de Miguel perturbava a paz. Em uma reunião comunitária no centro paroquial, o pai de Miguel falou publicamente: meu filho escolheu um caminho errado, e agora nos persegue. Miguel, ao saber, sentiu uma pontada de dor, mas transformou-a em determinação. Ele começou a se envolver em ativismo local, participando de marchas pelo orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris contrastavam com olhares conservadores. Tiago acompanhava às vezes, mas sempre com disfarce, temendo reconhecimento. Essa duplicidade corroía sua relação. Miguel via Tiago como covarde, enquanto Tiago se sentia pressionado além do suportável. Um turning point veio quando Tiago recebeu uma promoção em sua firma, mas com a condição implícita de manter uma imagem respeitável. Ele debateu contar sobre Miguel, mas optou pelo silêncio, traindo uma promessa anterior. Miguel descobriu por acidente, ao ver uma mensagem no telefone de Tiago: parabéns pela promoção. Mantenha as coisas discretas. Ferido pela omissão, Miguel confrontou-o em uma briga explosiva: estás-me escondendo como um segredo sujo. Tiago, defensivo, rebateu: não é assim. Estou protegendo nós dois. Mas a confiança se quebrou, levando a uma separação temporária. Tiago voltou para o apartamento de seus pais, deixando Miguel sozinho na casa nova, enfrentando o vazio. Sozinho, Miguel refletia sobre suas escolhas morais. Construir a casa era uma vitória, mas a um custo alto: isolamento emocional e perda de conexões. Ele via os pais envelhecendo através da cerca, a mãe adoecendo sutilmente, o pai mais recluso. Uma culpa sutil invadia: era ele o vilão agora. Enquanto isso, Tiago, em casa, enfrentava perguntas da família sobre sua amizade com Miguel. Sua mãe, intuitiva, pressionava: há algo mais, não é? Tiago negava, mas o peso da mentira o consumia, levando a noites insones. Ele percebia que sua covardia não protegia ninguém, apenas adiava o inevitável. A tensão culminava em um evento familiar, o aniversário do pai de Tiago. Miguel, convidado por engano via mensagem antiga, apareceu na porta, forçando Tiago a escolher. Ou me assumes, ou acaba aqui, disse Miguel baixinho. Tiago, pálido, hesitou, mas a visão de Miguel, forte, vulnerável, o impulsionou.
Ele pegou a mão de Miguel na frente de todos. Este é o meu namorado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, com reações mistas, choque, raiva, mas também uma lágrima de aceitação da irmã de Tiago. Esse ato de coragem reconectou-os momentaneamente, mas abriu novas feridas na família de Tiago, espelhando o trauma de Miguel. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, testava os limites de cada um, forçando decisões que custavam caro. O eco da revelação de Tiago reverberou pela casa de seus pais em Alfama, onde o fado soava ao fundo como uma trilha sonora de dor. Sua mãe desmaiou dramaticamente, o pai gritou acusações de ingratidão, e a irmã, mais jovem e aberta, tentou mediar. Miguel, ao lado de Tiago, sentiu uma mistura de orgulho e culpa. Ele havia empurrado Tiago para esse abismo, mas era necessário. Eles saíram dali sob uma chuva de palavras duras, voltando para a casa de Miguel, onde o silêncio vizinho dos pais dele parecia zombar de sua vitória pírrica. Tiago, tremendo, murmurou: "Fiz isso por nós, mas e agora?" Miguel o abraçou, mas internamente questionava se o amor sobreviveria às cicatrizes. Nos dias que se seguiram, a família de Tiago se dividiu. O pai cortou o contato, alegando que Tiago havia traído os valores da família, enquanto a mãe ligava chorando, implorando que ele voltasse ao normal. Tiago, agora desempregado após rumores na firma, juntou-se a Miguel em trabalhos freelance, projetando casas sustentáveis. Essa parceria profissional os unia, mas as noites eram assombradas por arrependimentos. E se eu tivesse esperado? Tiago se perguntava. Miguel, endurecido, respondia: "Esperar é morrer aos poucos." Mas ele via o tolo do sofrimento em Tiago, um espelho de sua própria dor inicial. Do lado dos pais de Miguel, a proximidade forçada gerava tensões diárias. A mãe, sofrendo de problemas cardíacos agravados pelo estresse, foi hospitalizada após uma discussão vista pela janela. O pai culpava Miguel indiretamente, enviando uma carta anônima: "Sua presença nos mata." Miguel leu e rasgou, mas a culpa o corroía. Ele havia construído a casa para provar um ponto, mas e se o preço fosse a saúde dela? Ele debateu visitar o hospital, mas o orgulho deteve. Em vez disso, enviou flores anonimamente, um gesto sutil de reconciliação que a mãe reconheceu, chorando sozinha. Tiago, inspirado pela resiliência de Miguel, começou a se envolver mais no ativismo, falando em eventos sobre aceitação familiar. Mas isso atraía a atenção indesejada, ameaças online de grupos conservadores, chamando-os de propagandistas. Em uma marcha no Rossio, eles foram confrontados por manifestantes anti-LGBT, gritando insultos. Miguel protegeu Tiago instintivamente, mas o incidente deixou marcas. Tiago com hematoma, Miguel com raiva renovada. "Isto é o que enfrentamos todos os dias", disse Miguel. Tiago, abalado, retrucou: "Mas vale a pena o risco?" Essa dúvida reacendia velhas fricções, questionando a sustentabilidade de seu relacionamento. Um betrayal inesperado veio de um amigo comum, que, pressionado por clientes conservadores, vazou detalhes da vida deles para a imprensa local. Um artigo no jornal descrevia Miguel como o filho rebelde que constrói vingança, expondo sua história. Os pais de Miguel, humilhados, processaram o jornal por difamação, indiretamente arrastando Miguel para o tribunal. Lá, ele enfrentou o pai pela primeira vez desde a expulsão, olhares cruzados cheios de raiva e tristeza. O juiz, simpático, arquivou o caso, mas o dano estava feito. Tiago, testemunha, sentiu o peso: "Isto nos destrói." Miguel, defiant, via como uma oportunidade de visibilidade, mas internamente lutava com a ética de sua escolha inicial. Enquanto a casa ao lado se tornava um símbolo local de resistência, Miguel e Tiago navegavam por águas turbulentas. Tiago propôs terapia de casal, e eles começaram sessões com uma psicóloga em Lisboa, explorando traumas. "Sua vingança é uma armadura, mas ela te isola", disse ela a Miguel. Ele admitia, mas resistia a mudar. Tiago, por sua vez, confrontava sua covardia passada: "Eu te decepcionei." Essas sessões curavam feridas, mas revelavam novas. Miguel admitiu que parte dele culpava Tiago pela lentidão em assumir. A confiança, uma vez quebrada, demorava a se reconstruir. A alta tensão veio com a doença da mãe de Miguel piorando. Ela ligou para ele em segredo: "Voz fraca, volta para casa, filho." Miguel, dividido, visitou o hospital sozinho, confrontando anos de silêncio. Lá, ela confessou: "Eu errei." Medo nos cegou. Mas o pai, presente, interrompeu: "Não há perdão para o que fizeste." Miguel saiu devastado, questionando se sua casa era uma prisão autoimposta. Tiago, ao saber, o apoiou: "Talvez seja hora de perdoar." Mas Miguel via perdão como fraqueza, intensificando o conflito interno. A sociedade, com suas divisões, forçava escolhas morais ambíguas, onde certo e errado se misturavam em tons de cinza. A sirene da ambulância cortou a quietude da rua,
levando a mãe de Miguel para uma cirurgia de emergência, enquanto ele observava da janela de sua casa, o coração apertado por uma culpa que não admitia. O pai, sozinho no hospital, ligou para Miguel pela primeira vez em anos: "Vem. Ela precisa de ti." Miguel hesitou, mas foi, encontrando o pai envelhecido e quebrado. "Por que construíste isso aqui?" perguntou o pai, voz rouca. Miguel respondeu: "Para que não me esqueçais." Esse encontro forçado abriu rachaduras na muralha de ressentimento, mas o orgulho de ambos impedia uma reconciliação plena. Tiago, esperando do lado de fora, via nisso uma chance, mas temia que reaproximasse Miguel de um passado tóxico. De volta à casa, Miguel e Tiago discutiram o futuro. "E se vendêssemos e nos mudássemos?" sugeriu Tiago, ansiando por paz. Miguel, ofendido, viu como traição: "Estás fugindo de novo." A briga escalou, com Tiago saindo de porta afora, buscando refúgio em um hotel. Sozinho, Miguel refletia sobre as perdas, o amor transformado em batalha, a família fragmentada. Ele escreveu uma carta para Tiago, confessando medos profundos: "Minha raiva me consome, mas sem ti, sou nada." Tiago leu e voltou, mas com condições: "Precisamos mudar juntos, ou acabamos." Essa negociação testava os limites de seu compromisso. A recuperação da mãe trouxe visitas tensas. Ela, mais fraca mas lúcida, implorava por paz: "Deixem o passado ir." Miguel, tocado, começou a ajudar com tarefas domésticas, cruzando a cerca simbólica. O pai relutava, mas permitia, um degelo gradual. Porém, isso criava ciúmes em Tiago: "Estás escolhendo eles em vez de nós." Miguel negava, mas a divisão de tempo exacerbava inseguranças. Tiago, por sua vez, reconectava-se com sua família. A irmã mediava, levando a jantares desconfortáveis onde a aceitação era forçada. Esses progressos vinham com custos. Tiago perdia amigos conservadores, Miguel enfrentava julgamentos no trabalho. Um clímax dramático ocorreu em uma festa de bairro, onde famílias se reuniam. Os pais de Miguel convidaram-no hesitantemente, e ele levou Tiago. Lá, um vizinho bêbado confrontou-os: "Vocês envergonham esta rua." O pai de Miguel, surpreendentemente, defendeu: "Ele é meu filho." Esse ato inesperado chocou todos, incluindo Miguel, que viu um vislumbre de mudança. Mas o momento foi manchado quando Tiago, sobrecarregado, confessou uma dúvida: "Às vezes penso se valeu a pena." Miguel, ferido, questionou tudo, levando a uma separação emocional. Tiago, sozinho em seu antigo apartamento, debatia terminar. Ele consultou a psicóloga: "Amo, mas o preço é alto." Ela aconselhou reflexão sobre valores. Enquanto isso, Miguel aprofundava laços com a mãe, ouvindo histórias de sua juventude repressiva, entendendo raízes da intolerância. "Eu te amo, mas não sabia como", disse ela. Isso humanizava os pais, mas Miguel lutava com raiva residual. Ele visitava o pai no jardim, conversas curtas sobre trivialidades, construindo pontos frágeis. A reconciliação com Tiago veio após uma crise. Tiago sofreu um acidente menor de carro, causado por estresse. No hospital, Miguel correu para ele: "Não posso te perder." Tiago, vulnerável, admitiu: "Eu também não." Eles decidiram terapia intensiva, focando em equilíbrio. Mas a sociedade interferia. Uma lei nova sobre direitos LGBT em Portugal inspirava, mas protestos conservadores ameaçavam. Eles se tornaram ativistas moderados, equilibrando luta com vida pessoal. O alto preço se manifestava em saúde mental. Miguel desenvolvia ansiedade, Tiago depressão leve. Eles navegavam juntos, mas questionavam escolhas passadas. A casa ao lado, outrora símbolo de vingança, tornava-se lar compartilhado, mas com sombras. Famílias, aos poucos, aceitavam jantares conjuntos, desconfortáveis mas progressivos. No entanto, traições menores, como o pai de Miguel recaindo em comentários homofóbicos, testavam paciência. Miguel e Tiago aprendiam que amor exigia sacrifícios constantes, em uma sociedade em transição. Anos se passaram, e a casa ao lado integrava-se à paisagem do bairro alto, suas janelas iluminadas e quando risos ocasionais em noites de reconciliação familiar. Miguel, agora com 30 anos, e Tiago, 32, haviam casado em uma cerimônia discreta na Câmara Municipal de Lisboa, com presenças relutantes mas presentes das famílias. O pai de Miguel, suavizado pelo tempo e pela neta adotiva que o casal planejava, murmurava aprovações forçadas, enquanto a mãe abraçava Tiago como filho. No entanto, o silêncio inicial de Miguel persistia em momentos. Ele nunca perdoara completamente, respondendo com monossílabos a antigas feridas. Tiago, mais otimista, via progresso, mas sabia que cicatrizes definiam sua jornada. A vida profissional florescera. Eles fundaram uma firma de arquitetura sustentável, projetando casas inclusivas para comunidades LGBT. Sucesso atraía inveja, com boicotes de clientes conservadores, mas também aliados.
Socialmente, Lisboa evoluía, com orgulhos maiores, mas bolsões de preconceito persistiam. Miguel liderava workshops sobre aceitação familiar, compartilhando sua história sem detalhes vingativos. Tiago, curado de medos, apoiava, mas internamente debatia o custo, amigos perdidos, saúde abalada. Valeu a pena? Perguntava-se em noites solitárias. Um confronto final veio com a morte da mãe de Miguel. No funeral, o pai quebrou. Eu errei, filho. Perdoa-me. Miguel, lágrimas nos olhos, abraçou pela primeira vez em anos. Eu também errei. Esse momento catártico liberou anos de tensão, permitindo diálogos abertos. Tiago observava, orgulhoso, mas ciente de que sua própria família ainda lutava. O pai dele mantinha distância, uma ferida aberta. Eles decidiram adotar uma criança, simbolizando esperança, mas o processo expunha preconceitos burocráticos, testando resiliência. Reflexões profundas marcavam suas conversas. Miguel admitia: minha casa foi uma prisão que eu construí. Tiago concordava, mas nos libertou também. Eles navegavam dilemas éticos, era certo impor presença. O dano aos pais justificava. Sociedade portuguesa, com leis avançadas mas corações divididos, espelhava esses conflitos. Amigos debatiam, alguns viam Miguel como herói, outros como vingativo. Tiago e Miguel, unidos, priorizavam cura, mas sabiam que paz era frágil. No fim, eles sentavam no jardim compartilhado, famílias ocasionalmente unidas, rindo de memórias. Mas silêncios lembravam custos, relacionamentos rompidos, saúde mental afetada, oportunidades perdidas. Miguel, olhando a casa original, ponderava: escolhemos o caminho difícil, mas foi o nosso. Tiago sorria: e continuamos escolhendo. A jornada, cheia de traições, sacrifícios e despertares, moldava-os em versões mais fortes, questionando normas sociais. E você, leitor, acha que a vingança de Miguel foi justificada, ou o perdão deveria vir sem condições?